aí, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Garden Podcast. O nosso objetivo aqui é te ensinar e te ajudar a construir o teu jardim com Jesus. E esse episódio só está sendo possível graças ao Estúdio PTF. Então, se você quiser o serviço de foto, de vídeo e de estúdio, você pode seguir eles nas redes sociais. E eu já quero começar para o nosso convidado de hoje se apresentar. Pode contar para a gente aí um pouco sobre você. Em primeiro lugar, meu nome é Valdinei. Eu já tenho indo para 11 anos, né, de conversão. E a caminhada é longa. Amém. O que eu posso dizer é, eu poderia não acreditar em Deus, mas eu fiz uma escolha de crer nele com toda a minha força. E ele mudou tua história, né, Val? Sim. Glória a Deus. Eu queria saber de ti, né, onde foi que tu cresceu, como que foi a tua infância, como que começou a tua história? A história começou verdadeiramente há algum tempo atrás, né, quando eu era bem pequeno. O meu pai ele já tinha deixado a nossa casa e a minha mãe foi criando a gente com muita dificuldade. E eu era... Grande parte das crianças, né, são bem apegadas com a mãe e eu era um desses. Então eu era muito apegado com a minha mãe. Tanto é que as minhas lembranças, sempre segurando a mão dela, ela tipo, não sei se é da época de vocês, mas a mãe disse que ia esfriar alguma coisa, ela ficava passando o café de um copo pro outro. Então essa é uma lembrança muito forte que eu tenho. E eu fui entender que Deus era real a partir do momento que eu dormia todos os dias com a minha mãe. Eu era bem pequeno. E um dia ela falou bem assim, filho, hoje tu não vai dormir comigo. Eu vou botar uma rede aqui em cima da cama e você hoje vai dormir na rede. Eu não aceitaria isso nunca, porque eu sempre dormi com ela e eu tinha muito medo. Mas desse dia eu aceitei tranquilo. E na madrugada eu escutei a primeira vez ela falando, filho. Aí eu olhava, ela tava dormindo. Aí eu te falei que eu tinha muito medo, né? Então eu já fiquei assim. Aí fui pegando no sono e depois eu escutei mais uma vez, filho. Aí eu olhei, eu já fiquei desesperado, o coração acelerou. Mas ela ainda tava dormindo. Aí eu fiquei dessa vez eu fiquei muito tempo com o olho aberto, assim. Aí querendo descer, mas a minha mãe era bem firme, se ela falasse, ela falava. Então eu fiquei lá. Aí quando enfim, eu tava pensando de novo, eu escutei, eu disse, não, vou descer, vou acordar minha mãe. Aí eu desci. Aí por medo, né, de ela acordar assustada, ela tinha problema de coração, eu me ajoelhei do lado da cama, e eu chamei 3 vezes, mãe, mas ela já tinha falecido. Aí, a partir daí começou a minha trajetória de alguém que não sabia caminhar se fosse com a própria mãe. E eu me senti perdido, fiquei sem falar durante um tempo, mas a vida ela segue, né? A gente perde pessoas que a gente ama e a nossa vida ela precisa prosseguir. Eu era muito pequeno, mas eu sabia que a minha mãe sofria muito. Todos os dias ela tinha que preparar 2 tipos de comida. Porque o dela não podia ter certo tipo de tempero, não podia ter sal. E ela preparava a nossa comida e a dela. Então, essa caminhada eu prestei muita atenção. E eu não sei como explicar. Mas eu sei dizer que foi Deus. Porque ter esse entendimento bem pequeno e falar... eu sei que vai doer, mas ela sofrer, eu acho que é melhor, ela não vai sofrer. Então, eu cresci com essa convicção e com essas lembranças. É sempre dando da mão dela, é sempre lembrando que ela esfriava café para mim, ou qualquer coisa que fosse quente, fazendo aquele gesto de passar de um copo do outro. Então, isso é um pouco, o começo da minha história. Ainda não conhecia o Evangelho, até porque ela era bem católica. E para quem sabe, os católicos raiz odiavam que um cristão fosse na porta de casa. Então, ela era do tipo, se viesse andando, a gente morava num beco, e se ela percebesse que vinha crentes que andando ali, vão querer, tipo, vir falar e tal, alguma coisa assim. Então eu entrava pra dentro de casa, esse tipo de coisa. Mas Deus sabe de todas as coisas e ele já sabia que um dia eu seria cristão e seria apaixonado por ele. Que linda essa parte da sua história, né?
depois que isso aconteceu, né? Pra onde você foi? Porque era você e ela, só vocês dois, né? Eu ainda tinha um irmão que já morava com a gente e tinha uma irmã que morava, mas eu era o mais apegado, porque eu era o menor também. E após esse acontecimento, né, aí a minha mãe tinha uma casa de madeira, e após isso daí, eu e minha irmã, a gente foi morar nessa casa. Só que a minha irmã, apesar de ser mais velha, ela também não sabia de nada. E eu era menor ainda. E aí ela já namorava com um rapaz que inicialmente foi a pessoa que eu aprendi muitas coisas do mundo mesmo de viver. Ele era muito virado mesmo. E eu meio que peguei assim e disse, pô, eu preciso aprender. Porque havia dias que a casa era de madeira e eu dormia de tanta fome. E o que eu pensava? Eu disse, quando eu tô dormindo eu não sinto fome. E eu ficava ali, eu lembro que eu colocava o meu rosto assim entre as frestas, né, da casa, e a casa era alta. Aí o vento ficava batendo e eu acabava dormindo. Eu dormia muito nessa época, muito, muito mesmo, porque logo eu percebi que quando eu estava dormindo eu não sentia fome, então eu queria dormir sempre. A vida, ela precisa, como eu falei, precisa seguir, independente das dores, e eu me espelhei nesse rapaz que a minha irmã namorava, que no caso se amigou, né? Ele pegou e começou a gente começou a vender algumas coisas, goma na rua. Aí eu ia com ele no carrinho, vendendo goma. Aí deu certo. Aí a gente começou a vender muita goma. Aí ele pegou, tu garante, tipo, se eu comprar um outro carrinho de moto, tu garante, tipo, vender goma para um lado e vender pro outro. Aí eu, tá bom. Aí, pra mim era fácil, porque eu sempre fui muito pequeno. Então, acho que as pessoas tinham pena. Aí a gente andava e tinha que sair gritando, olha a goma, olha a goma. E eu não tinha muita. Eu era pequeno mesmo, com um carrinho de mão, era gigante o carrinho pra mim. E esse episódio que sentiu pena, então eu vendia tudo muito rápido. Então eu saí com em torno de 50 gomas e vendia rápido demais e já voltava para casa. Inclusive, tinha uma casa que era a casa de uma senhora. E sempre que eu tinha 3, 4 gomas assim, eu fazia questão de passar lá, porque ela falava bem assim, eu vou comprar tudo, mas tu vai pra casa. Aí ela sempre fazia essas coisas. Aí a partir daí, aí teve um período que tudo é fase, né? Eu costumo dizer que há tempo para todas as coisas e a gente vive por fases. Então acabou essa fase. E a goma já não vendia mais tanto. Aí ele descobriu, era o CAP não, como é que é? O nome daquele colégio ali, não. Meu Deus do céu. Ali no calçadão. Não é um colégio que tem lá. Que era agora uma instituição dessa de estudo. Só que o que acontece? Num período que a gente estava passando por bastante necessidade novamente, que tipo, foi uma fase que melhorou por causa das vendas da goma, mas depois parou. E aí a gente caminhando, ele descobriu que lá na lixeira desse colégio eles jogavam os alimentos, só que separadamente. E era incrível. Ele jogava tipo um saco de carne, um saco de arroz, um saco de feijão, tudo separado. Então a gente, nossa, aquilo foi um achado maravilhoso. E a gente tinha que, porque era tipo de 15 a 20 minutos antes dos alunos saírem. Então ficava aquele montoeiro de aluno ali e tudo mais. E a gente tinha que ter esse tempo para pegar todo esse alimento que já estava em saco de lixo, aquele saco preto, e levar para casa. E a gente começou a se alimentar muito bem, porque as comidas eram todas separadas e não azedava. A gente chegava, armazenava tudo na geladeira e tudo bem. E aí a gente viveu esse período de se alimentar bem, tinha as outras coisas. Aí, não sei se trocou as pessoas da cozinha e eles começaram a misturar tudo. Então, o tempo que a gente pegava a comida para casa já era um tempo que azedava. Então a gente tinha que chegar em casa rápido, o que era carne, limpar, armazenar, e não dava muito certo. Porque azedava, era comida já mexida na boca. Então, aí a gente passou por mais uma crise. Que era não ter mais esse alimento, apesar de ter vindo do lixo, né? Mas a gente não tinha mais. Aí, para você ter uma ideia, a minha pasta de dente durante muito tempo, não sei se vocês conhecem, existe um sabão que era Cutia. A gente sempre comprava esse sabão. R$1 era uma barra desse tamanho, 50 centavos era metade
da barra e a gente comprava sempre metade da barra, que já era muito grande. Aquele sabão, ele era pra gente tomar banho, para lavar roupa e para escovar o dente. Era a minha pasta durante muito tempo. Então, durante muito tempo, a minha pasta, né, era esse sabão com tia. Eu não esqueço o nome, que era eu que ia comprar. Então, a gente passou por mais um período bem ruim. Aí ele descobriu que no centro, acho que entre 3 e isso ainda acontece, entre 3 e 4 horas, aí tinha aqueles barcos que vendem os peixes e tudo mais, ficam parados. E as pessoas que vão comprar peixe para vender em bairros, eles vão cedo demais, compram os peixes. Só que no final, fica alguns peixes batidos que as pessoas não escolhem porque são muito batidos. Então eles abrem o acesso do porão do barco para as pessoas pegarem. E aí a gente ficava junto com os moradores de rua mesmo lá. E aí depois de sair, e vários moradores de rua, todos aqueles necessitados, pegam os peixes. Aí na volta tinha aqueles coisas de lixo grandão, né? Eles contendem ali que ficam de lixo. Aí eu era pequeno, ele me subiu e eu as frutas, porque estavam, mas a gente cortava só a parte ruim, né? E deixava tempero, tomate, eu pegava tudo que precisava e aí a gente levava para casa. Em casa a gente separava o que era bom e o que não era. E a gente viu mais um período dessa fase aí. Aí eu fui crescendo e analisando tudo, né? Lembrando que eu morava no beco e nessa época já tinha muita influência de drogas, esse tipo de coisa. Mas a realidade é que a gente passava tanta necessidade ao ponto de pensar nessa. Sim. Eu digo, mano, eu precisava comer, entende? Eu tinha passado um período de muita fome e vez ou outra a gente ainda passava. Então o meu foco era sempre eu preciso ter alimento para o dia seguinte. Então comecei a me focar nisso, o que não foi tão ruim, porque eu acabei me afastando de tudo que era ruim mesmo, né? De drogas e outras coisas. Tanto é que hoje eu tenho amigos que morreram de HIV, entende? Eu tenho amigos que foram presos, eu tenho amigos que morreram num crime. Então, querendo ou não, eu não consigo enxergar essa história, apesar de ser triste, como algo ruim. Eu creio que foi isso que me forjou para ser o homem que eu sou hoje. O pensamento, entende? Por tudo aquilo que eu posso estar pensando, acho que foi a minha história que fez com que eu pudesse ser dessa forma, né? Foi uma forma de livramento do Senhor, assim, né? Apesar de ter sido ruim por um lado, mas ele também te livrou de outras coisas que poderiam te levar por um caminho muito pior, né? E quando sua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Eu tinha entre 10 anos, em torno de 10 anos. E recentemente, não é tão recente, mas um tempo atrás, eu vim descobrir, a gente sempre, eu faço parte da intercessão, né, e a gente, em horários, essa coisa, a gente sempre fica muito atento, né, e por incrível que pareça, o fato aconteceu, tem um documento lá em casa, né, dentro de 3 horas da madrugada. Tudo aconteceu, essa ação que eu comecei no começo, aconteceu 3 horas da madrugada. Isso, aí, lendo, já sendo da intercessão, falei, meu Deus, 3 horas da madrugada. Coisa, né? Que coisa. E aí ficou sendo só vocês três por um bom tempo. Ficou por um bom tempo. Mas aí, como eu te falei, a gente vive pouco. E essa fase ela passou. Esse marido da minha irmã, né, vou chamar assim, ele foi para outros caminhos. Ele começou a beber demais, a outro tipo de droga, e ele começou a agredir a minha irmã. Por consequência, eu era bem pequeno, ele tentou me agredir algumas vezes também. Então, num ato desesperador, eu precisava sair daquela situação. Só que eu não sabia como. Então, a gente morava num beco, aí do beco já tinha uma rua bem pequena. E aí eu conheci essa família que me educou uma parte da minha vida, né? Acho que de 13 para 14 anos, até hoje, eles são minha família de criação, né? E me educaram numa outra parte, né? Aí ele começou a usar drogas, começou a agredir a minha irmã, e por consequência eu era pequeno e também tentou me agredir. Aí eu passei essa que é a dona Verbena, né? Que ela é minha mãe de criação. O meu pai de criação é o Melquis. E aí eu vi o filho andando de skate. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu era pequeno e eu nunca
tinha visto o skate. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso também. Então, o filho dela estudava e eu ficava esperando ele voltar do colégio, porque toda vez que ele chegava, ele montava uma banquinha de bombom na frente da casa dele e ficava andando de skate lá. E eu passei a todo preço querer fazer amizade com ele. Então, eu procurava ver o que ele tinha. Eu descobri que ele tinha um videogame chamado Sega Saturn. E por que pareça, a gente tinha um lá em casa que tinha ganhado de alguma coisa. Então, era uma forma de ter uma comunicação com ele. E aí eu fui me comunicando com ele. E ele me abraçou como se fosse um irmão mesmo. E ele foi me ensinando a andar de skate. Mas a dona Verbina trabalhava com salgado na casa dela. E quando ele não tava, aí eu passei a ter um acesso na casa dela, né? Aí eu não vou esperar ele. Aí eu lavava uma panela. Aí eu já ficava ajudando ela. Aí foi. Só que foi um período tão louco e tão rápido que quando a gente se tocou, é como se houvesse um corte no tempo. E quando a gente se tocou, eu já estava tanto tempo dentro da casa dela que é tipo como se ela falou, tipo, agora tu é meu filho. Tipo isso, entende? Porque as encomendas de salgado começaram a aumentar muito. E aí eu comecei a aprender mesmo a fazer. Aí eu sempre estava ajudando muito. E, tipo, era muito salgado, eu trabalhava até tarde, já dormia lá mesmo, acordava. E a gente já estava trabalhando todo mundo junto. Tem 3 filhos, né? E tu comia lá. E eu comia lá. E o fato de ter alimento, nossa, era tudo que eu queria. Sim. Entende? Então, a minha trajetória sempre eu construí a minha ideia baseada no eu preciso de alimento. E como é que faz para não passar fome? Com base nisso, eu fui construindo tudo, entende? Então, eu percebi que eu não queria dinheiro. Então, quando eu fazia algo para alguém, as pessoas me davam comida. Então, durante muito tempo, eu não queria nada de dinheiro, eu só queria alimento. Então, eu aprendi muita coisa dessa forma. Então, eu aprendi a fazer salgado com ela, eu já estava há muito tempo. Aí, tinha vezes que eu ia, ou saía da casa dela. Eu ia, com isso, né, com skate, eu comecei a andar e eu passei a andar bem mesmo. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas, então eu passava períodos fora de lá e conhecendo outras pessoas. Aí eu trabalhei numa padaria com um amigo meu, né? Só que ele usava cocaína. Aí ele tinha muita dor de cabeça. Então, às vezes ele não ia pra padaria trabalhar. E o cara da padaria gostava muito dele. Aí o que aconteceu? Eu sempre ia com ele, ficava ajudando ele na padaria. E o dono falou bem assim: olha, tudo bem, mas eu não posso te pagar, eu não tenho condição de te pagar. Eu já pago o teu amigo. Não tem problema. Não, isso não tem problema. Se eu comer aqui, então eu ficava ajudando, fazendo o que fosse preciso. Só que eu me envolvia tanto que eu aprendia. Então eu aprendi a fazer bolo pudim, que era o que mais precisava fazer pela manhã cedo, né? Que era a parte que esse meu amigo fazia. E às vezes ele tava com muita dor de cabeça. Ele falava, mano, hoje eu não vou trabalhar, vai lá por mim. Aí eu ia fazer. Aí teve um dia que o patrão dele tava lá. Aí eu só subindo, né, os bolo pudim. Ele falou, cadê o Neto? Cadê? Aí eu peguei. Falei, hoje ele não veio. Disse, quem foi que fez isso? Se foi eu. Aí ele disse, pô, agora eu vou ser obrigado a te pagar. E a partir dessa semana ele começou a me pagar. Era R$ 50. Mas lembrando que eu era muito pequeno. Era muito dinheiro pra mim. E eu não queria dinheiro. Eu só já dava satisfeito de mim. Então, a partir daí ele passou a me pagar e pagar meu amigo também. Quando ele não vinha, eu mesmo fazia. E aí foi mais uma fase que eu tive que passar. E aí com o skate, né? Eu fui trabalhar em loja de skate. Aí a vida aparentemente foi ficando melhor. Mas aí envolveu outras coisas. Aí eu comecei a me envolver já com álcool. Aí eu já sei demais. E uma coisa que é bem louca, eu não lembro na minha trajetória, quando eu comecei a beber, a sair muito, de as pessoas falarem, ei, pega devagar, entende? Para de beber, para de fazer isso. Nunca teve isso, sabe? Os convites sempre eram para fazer mais e estar sempre intenso, né, nessa vida. Mas quando eu me converti, foi algo que logo eu percebi, as pessoas começaram a você tá alienado, você isso e aquilo, entende? Então eu fiquei, meu Deus, mas quando eu tava bebendo, ninguém nunca questionou, ninguém nunca falou para parar, mas agora eu não bebo mais, as pessoas questionam, falam que eu sou alienado, entende? E aí eu fiquei, meu Deus, como que pode, né? A gente ser tão questionado quando tá fazendo algo que é bom.
Que é certo, né? que é certo. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira. Sim, infelizmente o mundo pensa dessa forma, né? Mas em Cristo a gente consegue se libertar, né? Conhecer a verdade mesmo, né? E durante esse tempo da sua vida, Val, você conseguiu estudar, conseguiu ir pra escola? Pois é, eu estudei pouco demais. Até porque a minha vivência, como foi, eu precisava comer. A minha vida era correr atrás de comer. Sim. Essa era a realidade. Então, tudo para mim sempre foi ficando de escanteio. Sim. Mas foi a dona Verbena, com a família dela mais estruturada, focava mais em estudo e tudo mais. Então ela foi me direcionando, falar, tipo, as coisas mais corretas, né? Gramática, esse tipo de coisa, porque eu era bem desligado. E ela foi forçando. Mesmo. É porque é difícil quando você tem uma cultura. Já, tipo, você já vive sem aquilo. Aí de repente você já tá grandinho, colocar. É mais fácil tu ensinar uma criança de que alguém que já tá ali adolescente, tudo mais, já tem a cabeça não definida, mas pré-definida ali. Então fica mais difícil. Então colocar isso na minha cabeça de ter que estudar, ver profissão e tudo mais, foi muito difícil de entrar. Hoje eu entendo, mas eu tô criando hábitos agora. Hábitos de leitura. Agora. Eu tenho 37 anos, pô, entende? É agora que eu posso ler. Porque às vezes eu chego do trabalho tão cansado e eu não quero. Entende? Eu não quero ler a Bíblia, não quero ler nada. Mas eu me posso fazer isso. Porque eu sei que é importante. Sim. Então, isso daí foi muito difícil. Até hoje é muito difícil. E eu sempre tive muita dificuldade de aprender. E como a vida era assim, eu ficava com vergonha dentro da sala de aula. Todo mundo conseguia passar, aprender mais, e eu não. Então isso para mim era constrangedor. Aí eu fui deixando mesmo. Aí eu resolvi viver a vida. Mas uma linda fase da minha vida eu fui entendendo que mesmo que eu não gosto disso, mas eu sei que é importante. Então mesmo eu não gostando, eu vou forçar. Então eu estudei até um período e o outro eu fiz como é que chama? Supletivo? Eu fiz supletivo, aí eu passei. E aí eu até iniciei a faculdade, né, de educação física a primeira vez, mas aí eu já era cristão, nem estava tanto assim. Aí eu fui até o terceiro período, mas eu trabalhava e estudava. Aí eu sei que muitas pessoas conseguem, mas eu não consegui não. Aí eu peguei, parei, tranquei e agora eu voltei. Aí eu tô indo pro quarto período, mas é online. Aí não aceitava o presencial, o online não aceita o presencial. Eu tive que voltar do zero. Aí, mas glória a Deus, eu tô indo aí. E eu tô na caminhada. Mas a conversão ainda, tipo, não tinha chego, né? Sim. Mais à frente, como eu te falei, eu a Bíblia bastante, muita fé e tudo mais. Isso trabalhando na loja de skate. Aí isso trabalhando na loja de skate. Tu já era maior de idade. Já era maior de idade e aí eu comecei a fazer pequenas viagens, né, por causa do skate, envolvia muitas mulheres, festa e tudo mais, então eu passei a conhecer muita gente, tipo, que tinha grana e tudo mais. E o mundo, né? E é um mundo no geral. Então tudo que o mundo tinha para oferecer, eu queria e eu tava lá para fazer. Então eu peguei, voltei para a família, né? Eu sempre ficava um tempo e saía, mas aí eu voltei e resolvi ficar mesmo. Aí esse período eu bebia bastante, trabalhava, mas bebia muito. E sempre com farra, mulherada e tudo mais. E a conversão começa nesse exato momento. Eu nunca fui de sonhar. Então sonho para mim sempre foi meio assim, porque imagino que você não tem hábito daquilo e passa a sonhar. Então eu já ficava meio assim, sonhando. E um dia aí começa a conversão de verdade. Eu tava dormindo e depois de uma farra, uma mulherada e tudo mais, lembrando que eu andava com gente com muita droga. Então, orgia normal, super normal. Aí eu peguei, dormi. Quando eu fechei meu olho, as pessoas do meu convívio, não eram nem pessoas que eu não conhecia. Aí olhavam nos meus olhos, tipo assim, como se fosse agora. E, cara, você vai morrer de HIV. Nossa. Aí eu acordei assim e eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca sonhava. Lembrando que já foi um espanto eu sonhar. Porque eu dormia no escuro quando eu abri era amanhã. Então, aquilo foi pânico pra mim. E eu acordei com aquilo, não consegui dormir, mas enfim, a noite passou e foi o dia, eu fui trabalhando com aquilo pensando. Aí começou. Toda vez que eu ia dormir, nem era mais sono.
eu fechava o olho e vinha pessoas do meu convívio. Não era a mesma pessoa, mas sempre do meu convívio. Falar, nossa, caraca, vai morrer e tal, de HIV, de AIDS, sempre usando essas palavras. Então, eu tive não foi acho que foi uns 2 meses assim, do mesmo sonho. E eu já não aguentava mais, eu não queria mais dormir, porque era muito intenso e por consequência disso eu já fui parando de fazer as loucuras que eu fazia, porque Ficou perturbado, cara, né? imagina que tu tá levando tua vida de boa Sim. e descobre que tu tem uma enfermidade que tu vai morrer. Não é que isso não aconteça, mas é uma enfermidade que eu vejo, tipo, por irresponsabilidade, né? Quis levar a vida de qualquer jeito, achava que tudo podia. E aí eu pensava na minha mãe, poxa, minha mãe lutou tanto pra me criar, sabe? Ela não tinha estudo, ela lavava pra fora e tudo mais. E, tipo, tem um filho que é jovem ainda, tinha tudo na frente e vai morrer, entende? Porque foi irresponsável. Sim. E aí eu pensava nessas coisas, pensava em todas as pessoas que sempre me ajudaram na Vena, que é a minha mãe de criação, né? No empenho que ela teve, sabe, de me fazer aprender, sabe, sobre escola, sobre gramática, sobre tudo. Eu falei, cara, será que tudo isso não valeu a pena? E eu falei, meu Deus, é agora, eu vou morrer. Aí começa a loucura, porque já não era uma dúvida. Eu já tinha dentro de mim, os sonhos eles eram tão reais que eu já sabia, eu vou morrer disso. Acabou, eu já vou tipo infectado, vou morrer disso. Sim. E eu comecei a viver como se eu já tivesse a doença mesmo. Nossa. E hoje eu não sei te falar, mas para mim tudo era muito real. Então era a época do Facebook, então eu comecei a ver como que vivia as pessoas que têm a doença, né? O HIV, como que elas convivem, né? Aí e eu descobri. E eu descobri que eles se encontravam, tem, tipo, é como se fosse fóruns e encontros deles mesmo. E quando alguém quer casar, eles, tipo, tem os grupos, né? E pode ser de qualquer parte do país, se eles se gostam e tal. Aí um vai pro lugar do outro e o intuito é casar e se cuidar até que chegue, né? O fim. Então, e eu comecei a descobrir tudo isso, mas também descobri a fase mais obscura desse cenário, que são as pessoas que têm e elas têm tipo um grupo e elas infectou as outras pessoas propositalmente e de várias formas. E eu comecei a me aprofundar nisso. Eu achava isso um absurdo. Eu falei, caraca, eu vou morrer disso, mas eu não quero, sabe, infectar ninguém e tudo mais. Inclusive, eu quero casar com alguém também, porque aí a gente vive se cuidando e tudo. Então passei a me aprofundar nisso. Aí foi esse o período que tinha 2 rapazes na empresa que eu trabalhava, que eles eram muito novos e eram cristãos. E isso pra mim sempre foi um absurdo. Eu falei, ele tá perdendo tempo da tua vida. E um era bem aparente mesmo. E eu falei, mano, tá doido, né? Podia pegar um monte de mulher e tudo mais. Aí ele falou, não, mano, ele era muito novo mesmo. Ele falou, não, mano, eu sou diácono na igreja que eu congrego. Aí eu não sabia o que era isso, né? Mas eu sou diácono na igreja que eu congrego, eu sou casado com a filha do pastor. Tudo que ele falou não me interessava. Mas quando ele falou que era casar com a filha do pastor, eu não entendi disso, diácono, essas coisas, nunca entendi. E eu falei, caraca, então é muita responsabilidade, né? Ele é casado com a filha do pastor. E aí eu tava passando por tudo isso, mas enfim, eu não podia falar que eu falei, mano, eu tô com HIV, entende? Eu vou morrer. Mas o que eu fiz? Eu peguei e falei pra ele bem assim, quais os louvores que vocês escutam? Aí, tipo, foi unânime, assim, tipo, a gente falaram, cara, a gente escuta muito Fernandinho. O outro falou, também escuta muito Fernandinho. É época do Bluetooth e tudo mais. Eu falei, mano, passa todas as músicas que vocês têm pro meu celular. Eu acho que a minha vida, eu nunca chorei tanto na minha vida. Então, eu trabalhava de motorista, né, lá. Então, quando eu levava as pessoas para um ponto, eu ia de boa, sem escutar nada. Mas quando eu, tipo, deixava, eu colocava lá para tocar quando tava sendo, eu chorava. Nossa, tipo, eu passava o meu período, tipo, escutando louvor e chorando. Eu costumo falar que esse foi o período que eu me converti. Então, eu fui deixando de beber, eu ainda saía, mas eu já ia evitando, aí eu já não ficava mais tantas mulheres, ficava com uma ou outra que eu tinha mais afinidade, mas não era mais loucamente, porque eu nunca me importei, é bonito, não, eu só ficava porque eu tô nem aí, entende? Era tipo isso. Sim. Mas aí eu já passei, tipo, eu ficava, mas era com alguém que eu já sentia mais afinidade e tudo mais, mas aí eu fui deixando, escutando louvor, fui deixando, e um lindo dia, uma moça que eu trabalhei no shopping, com ela, ela tava lá no centro e há tempos a gente não se falava. Ela falou, olha,
mandou uma mensagem, falei, cara, onde tu tá? Eu tô aqui no centro. E tem um primo meu que, cara, quando ele falou o nome da igreja, eu lembrei só de ti e eu preciso te falar. Cara, é muito a tua cara. Ele falou que tem uma prancha no... Eu andava de skate, né? Aham. Tem uma prancha de surf no púlpito e tudo mais. Eu disse onde vocês estão agora. Eu desviei a rota da empresa, fui lá e eu só fiz uma pergunta pra ele. Qual é o dia do culto? Ele falou, olha, é domingo, só era noite e era ali na Cachoeirinha, em frente à panificadora Cintia. O nome é Bola de Neve, tudo isso. Eu falei, eu só quero saber isso, eu tô na rota do trabalho. Aí eu falei, dei tchau e fui embora. E no domingo eu tava lá. E eu sentei lá, escutei o culto todo. E no final, eu só falei assim pra Deus, nunca mais isso aqui, Uau. nunca mais. E aí começou tudo. Em menos de uma semana ia ter a barca lá na igreja. E aí eu tava meio atordoado, tudo era muito novo pra mim. E algumas pessoas me abraçaram e falaram, olha, eu vou pagar pra ti, pagaram pra mim. E logo eu fui pra barca e logo eu no decorrer de um mês eu já fui batizado e tudo mais. Mas lembrando que eu ainda ia morrer. Então existia essa convicção dentro de mim. Eu só não queria morrer, sabe? Eu não tava ali porque eu amava Jesus. Eu só chorava muito escutando os louvores e eu ainda não entendia o que era esse amor, né? Eu ainda não entendia nada disso. E aí eu fui batizado e tudo mais, mas eu precisava fazer o exame, né? Pra poder me tratar e tudo mais. E ter o diagnóstico realmente, né? E ter uma vida de qualidade e tudo mais. Sim. Sobre o diagnóstico, para mim já era certo, mas era mais o tratamento. Eu realmente não tinha dúvidas disso. Então, aí eu fui caminhando e pedi oração de um irmão que eu conheci, né? Dentro do Bola. E aí ele orou comigo e tudo mais. Essas coisas a gente não fica falando para todo mundo. Sim, com certeza. Então, eu me senti, né? Ali confortável em falar com ele, eu falei e ele pegou, orou comigo e eu fui fazer o exame. Aí eu escolhi um posto que tinha ali perto. Aí eu falei, eu vim aqui fazer todos os exames, tudo bem, HIV, tudo. Aí tudo bem. A mulher passou e no dia para pegar, eu nunca esqueço, acho que foi um dia que eu chorei muito. E seria o dia que eu não soltaria na minha cabeça, mas eu teria um papel testificando que eu ia morrer, porque essa é a realidade, né? Sim. Então, não é que ia morrer, é porque seria algo totalmente fora do padrão, né? Tipo, e por uma imprudência, tá? Por irresponsabilidade. Então eu peguei, era sexta-feira, eu lembro que eu entrei no banheiro pra tomar banho, chorei bastante. E eu fui, era tarde, e quando eu cheguei no posto, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida toda. Não tinha ninguém no posto. Ninguém. As portas estavam abertas e parecia um posto fantasma. Aí aquilo começou a me deixar muito nervoso. E eu peguei e falei, meu Deus. Só que esse tipo de exame, ele não é entregue por uma enfermeira. É entregue para o psicólogo, alguma coisa assim. Então, quando eu entrei, aí só tava a sala dela. Assim, aí quando eu bati e entrei, eu lembro como se fosse agora. Ela tava no celular rindo, ela tava vendo alguma coisa engraçada. E ela falou, senta aí. E a lista de exame, HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis, elas são as últimas, entende? As que aparecem no exame de sangue. Então ela olhou assim pra mim e nesse momento é como se ela fosse usada por Deus de uma forma sobrenatural. Eu não entendia muito isso, mas dentro de mim era como se fosse isso, mesmo não entendendo. E ela pegou, olhou assim, aí olhou pra mim e falou... Ela só falou assim pra mim: você não tem HIV, mas deixa eu te falar uma coisa. Toma cuidado. Você tá saudável, mas você não entende do que tá acontecendo. Moças e rapazes muito novos, que eles já estão doentes. Só que eles são muito novos e a imunidade deles é muito alta. Mas vai chegar um momento que vai ter uma falha na imunidade e a doença vai atacar. E aí que eles vão descobrir. Mas só que para acontecer isso, eles, dependendo da vida que eles levam, eles já vão ter infectado muitas pessoas. E eu te falo, eu trabalho nessa área. E ela, olhando nos meus olhos, me deu esse conselho que para mim foi do céu. E eu já estava com a vida quase que toda transformada. E eu falei, meu Deus,
E eu saí dali, eu não sei explicar. Era uma felicidade. Era Nível, como, né? meu Deus, é uma segunda chance para viver. E eu falei, Deus, eu vou entregar tudo o que eu sou para ti, tudo o que eu tenho. E hoje, algumas pessoas falam, desacelera, Rodrigo, entende? Desacelera muito tempo fazendo muita coisa. Sabe, você não sabe o que eu vivi, sabe? Eu ia morrer, eu ia morrer. Eu sei, e talvez Deus me curou, mas talvez Deus me mostrou como eu morreria. Eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, mas eu sei que o que eu vivi era real. E quando Deus fala, não tem como. Você sabe que foi ele que falou. E nada que outra pessoa possa falar vai desconstruir aquilo que Deus falou. E isso é porque eu sou intenso, entende? Não importa o quanto eu faço. Eu sei que não é por obras, entende? Isso não vai salvar, não vai me salvar, entende? Mas eu faço porque eu salvo, entende? É como o Espírito já soubesse, tipo, é salvo. Tipo, eu faço porque eu amo, entende? Ele me amou primeiro, ele cuidou de mim primeiro. Eu nem conhecia ele, ele me cuidou, sabe? Então, eu recebi propostas de todos para roubar, para várias coisas. E eu disse não. E se tu me perguntar por que tu disse não, nem eu sei. Nem eu sei porque eu fiz tantas escolhas na minha vida e hoje eu tô aqui. Mas eu sei que foi ele. Eu costumo dizer que eu poderia ser um ateu com tudo que me aconteceu, sabe? De não acreditar em Deus. Como pode alguém tão pequeno perder tantas pessoas, sabe? Passar por tantas coisas, ser humilhado. Entende? As pessoas elas ajudavam, mas elas jogavam na cara também. E eu ficava pensando, falei, meu Deus. Eu lembro que eu sempre pensava assim, Deus, por que tem gente que tem tanto e eu não tenho nada, tá? Isso foi uma pergunta que a minha vida toda, sabe? Hoje eu nem penso nessas coisas, mas eu pensava muito nisso. Tem gente que tem tanto, sabe? E eu não tenho nada. Eu não tenho o que comer. E isso foi a instrução de quem eu sou hoje. E se me perguntarem, tu queria mudar? Não. Eu queria que fosse da mesma forma. Porque são no deserto, sabe? É o que tu passa que te constrói. Entende? E, e o que eu passei fez ser o homem que eu sou hoje. É muito difícil, sabe? A caminhada com Cristo. Quando eu vejo as pessoas falando como se fosse fácil, às vezes até minimizando o que foi feito na cruz, eu fico pensando, falando, meu Deus, não é assim, sabe? É abrir mão, sabe? É abrir mão, sabe, do que tu quer para fazer muitas coisas que tu não quer, mas aqui é agradar a Deus. E essa vida de ser cristão não é fácil. E às vezes as pessoas se desviam, né? E é difícil de voltar porque existe o julgamento, mas não deveria existir, sabe? Porque não é fácil, não. A gente deveria abraçar mais, cuidar mais. Foi isso que Deus fez, né? E o lema da minha vida é viver em prática. Porque as palavras todo mundo fala, sabe? A gente fala que ama, mas não cuida, não respeita, sabe? Não se importa. Mas que amor é esse? Sabe? É só em palavras, fica Deus das ações. As palavras que elas não são acompanhadas com ações, sabe? Elas não valem de nada. Jesus, por outro lado, se você for ver, dizendo do Apocalipse, ele estava falando que amava. Mas as ações dele testificavam que era amor puro, que ele era o próprio amor. Porque em vez de falar, ele estendia a mão, ele abraçava, ele curava. E os fariseus falavam, eis aí um homem. Né? Sim. Uau, uau, glória a Deus por tudo isso, né? Como é incrível a gente ter um encontro com Cristo, porque no momento que a gente realmente é encontrado por Jesus, nada mais importa. O que aconteceu com você, né? A gente olha para sua história e a gente pode olhar para sua história como uma história triste, porque foi triste, foi uma história de sofrimento. Mas quando o Val encontrou Jesus, não existia. Tipo assim, nada mais importa. Agora minha vida é dele e acabou. Tudo que tava fora disso não vale mais a pena. Sabe? É só a presença dele. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como tá a sua vida hoje, né? Porque essa foi a sua trajetória, né? Isso. Mas o que Deus fez até hoje, assim, né? Já faz anos isso, né? Já faz anos e até hoje eu me emociono por abrir a geladeira e ter o que comer. Até hoje eu me emociono, sabe? Ter uma moto, sabe? E ter uma casa. Durante um tempo eu não tinha onde orar, porque eu não tinha uma casa. Eu era filho adotivo e tudo, não tinha um quarto. E
Eu queria muito, sabe? Quando a gente se converte, a gente quer ter um momento com Deus, sabe? E talvez muitas pessoas, elas não têm, sabe, um tempo com Deus porque não tem um quarto, às vezes ora no banheiro. Não é que Deus não escuta, mas é como se houvesse uma necessidade de tu ter o teu cantinho e chorar, sabe? Nos braços do Pai. E durante muito tempo eu não tinha isso. E hoje eu tenho. As pessoas, eu não gosto de contar testemunho, no geral, porque é como se houvesse, tipo, um vitimismo, entende? Eu não gosto disso. Então, mas mesmo sem as pessoas saberem, elas começam a me abençoar. Hoje eu moro numa casa onde tem 3 quartos. Tem garagem na frente, tem uma piscininha lá atrás. E eu pago um valor que é inacreditável, né? Eu até nem pago nada. É como se eu falasse, eu moro de graça lá. E a minha vida hoje, eu não tenho do que reclamar. Entende? Tudo que eu muito, eu não preciso, sabe? Eu não preciso ter a moto que eu tenho hoje. Eu preciso ter a quantidade de comida que normalmente eu tenho na geladeira. Eu não preciso dessas coisas, entende? O mínimo já seria bom. Mas Deus veio e Ele me abençoou de uma forma sobrenatural. E antes eu cumpria as escalas, eu ia andando. Aí depois eu tive uma motinha que acelerou, consegui chegar mais rápido na igreja. E hoje eu tenho uma moto maior. O que é interessante é que essas coisas nunca influenciaram quem eu sou, sabe? Só faz com que eu chegue mais rápido nas escalas. Eu falo, Deus, independente do que o Senhor me dê, é que eu possa chegar mais rápido para te adorar e para te servir. Vida de entrega. Isso não quer dizer que eu não erre não, que eu não falhe, sabe? Eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa. Mas eu entendi que existia um Deus, sabe, que enviou o seu filho, que morreu, sabe, pelos meus, pelos seus pecados. E por amor a Ele, eu também vou dar a minha vida. E falhar com aquele, quando a gente entende o que aconteceu, quando a gente coloca, sabe, ao nível que realmente é a cruz, sabe, falhar com Ele dói. E isso não quer dizer que a minha conversão, apesar de ser triste, que eu não caí, eu caí sim. Foi poucas das vezes, mas eu caí. E doeu muito, sabe? Doeu. E pegar um culto quando você está em pecado é muito difícil. E eu passei por isso. Leva um tempo para construir aquela conexão de novo. E tudo que acontece é como se houvesse... Quando as pessoas estão conversando, eles estão falando de mim. Quando o pastor leva a palavra, é tudo para mim. Entende? É uma acusação muito intensa. E às vezes os próprios irmãos ainda acusam. Já basta Satanás que já está acusando porque você já caiu. Então, eu creio que no momento que as pessoas resolvem se desviar, já caíram, elas já estão fracas. E elas já estão sem a presença, sabe? Isso dói, porque tu está tentando construir novamente, porque tu falhou. E as outras pessoas começam a também julgar, em vez de abraçar, aconselhar. E a gente percebe que acontece muito isso, né? O bom era que não acontecesse, mas isso é uma realidade e precisa também ser falado, sabe? Para que haja mais amor e menos julgamento, né? Sim. Uma verdadeira transformação na nossa vida, porque quando a gente segura na mão daquele que caiu naquele momento, a gente fala, eu sou melhor do que você e eu estou disposta a ajudar, porque o próprio Cristo está disposto a me ajudar a construir um relacionamento com ele. Então, quem sou eu para dizer que o outro não tem esse direito? Né? Quem sou eu? E passar por isso, eu também já passei por isso, de cair no pecado. Tu chega ali num ambiente de igreja, parece assim que você não pertence àquele lugar. Verdade. Né? Só que tudo que Deus quer é restaurar esse relacionamento. E quando a gente vive isso, a gente percebe, cara, não valeu a pena. Aquele prazer momentâneo não valeu a pena. Fazer isso daqui errado, cometer um pecado contra o meu Deus, não valeu a pena. Eu não sei em que momento da sua vida com Deus você está, mas eu queria te dizer que o pecado não vale a pena. É só um momento. É só 5 minutos, é só 1 hora, às vezes é só um dia. Não vale a pena. Você perder 1 dia, 1 hora, 5 minutos da sua vida com Deus. Não vale a pena. Sabe? E se você está nesse lugar, ainda que venha um pensamento de acusação, saiba que em Cristo você tem perdão. E existe restauração para esse relacionamento com Deus na sua vida, né? É interessante a gente olhar para a sua vida, né? E pensar que muitas vezes você falou para Deus que tudo que você queria era comer. E Jesus é o pão da vida, né? E você foi encontrado pelo pão da vida e hoje você é saciado, né? Não só fisicamente, né? Mas espiritualmente. Gente, Jesus é aquele que muda tudo. Ele muda a história. A gente olha para
Vamos olhar pro Valdinei? Não parece. Tu olha pra ele, não parece que ele viveu isso. Por quê? Porque hoje ele é uma pessoa transformada. A vida dele é transformada. Ele é um novo homem em Deus. Assim como eu sou uma nova mulher em Deus e como os meninos que estão aqui com a gente também são. E isso não é só pra gente. Nós não somos exclusivos de Deus. Deus quer fazer isso com todo mundo que decide se entregar. Se você se entregar de verdade pro Senhor, você pode ter certeza que Ele vai mudar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família, vai fazer tudo novo, porque Ele é assim, né, Val? E eu queria que você, antes da gente deixasse assim, 2 conselhos para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, como manter uma vida com Deus, porque você já tem uma longa jornada com Jesus aí, né? Então, quais seriam os 2 conselhos assim que você acha que são essenciais para a pessoa se manter firme com o Senhor? Olha, desse caminhar indo para 11 anos de tudo que eu posso dizer não importa o quanto você leu da palavra, sabe? Mas você vive dela, sabe? Nessa caminhada a gente conhece pessoas que são muito inteligentes, entender a palavra, elas não vivem. Isso é que é triste, sabe? Eu já li a Bíblia toda e a gente não para de buscar, mas o que mais me estimula, me instiga é viver ela, sabe? Então, a cada capítulo, sabe, eu tento viver aquilo, colocar em prática e tudo que tem dentro de mim é amor na prática, porque é tudo que eu vejo que Jesus fez. Ele colocou em prática o que hoje só é falado, sabe? As pessoas, elas acham que só falar vai resolver assim. Então, ler demais. Eu não estou dizendo que não tem que ler a palavra, mas eu estou dizendo que se você só tem o conhecimento e não vive ele, é como se ele não servisse. A transformação não vem só porque você leu muitas vezes a Bíblia, mas porque você vive ela. Então, o que eu posso dizer tenha experiências com Deus. São as experiências que vão fazer você permanecer tanto tempo com Deus, sabe? E quanto mais você tem experiência, você vai perceber que 10 anos não é nada. 20, 30 é a experiência. Um cristão sem experiência é um passo para pecar, um passo para desviar. Então, são essas experiências com Deus que vão fazer você permanecer. É tudo para dizer. Amém, glória a Deus. E a gente tem essas experiências buscando, né? Às vezes você fica, tá, como que é, né? Você busca, você ora, você pede, Senhor, eu quero ter experiências, eu quero ter experiências te conhecendo, sabendo quem você é. Eu não quero só que o Valdinei chegue comigo e conte os milagres que ele viveu, mas eu quero viver os milagres, eu quero ter essas experiências. E você vai ter essas experiências se você pedir, se você clamar. Porque Deus, ele é tão bom que ele permite que a gente tenha essas experiências, ele permite que a gente viva coisas com ele na prática. E isso é intimidade, isso é relacionamento. E tudo que a gente conversou aqui possa realmente te inspirar a buscar a tua vida com Deus, sabe? Teu tempo com Deus. Às vezes a gente se sente tão distante, tão indigno, tão pequeno. E a verdade é que ninguém é digno. Ninguém. Ninguém é digno de chegar nesse lugar, mas por causa do que Jesus fez, a gente pode se achegar à presença de Deus. Então, mesmo que você se sinta indigno, mesmo que você se sinta pequeno, se prostre diante desse Deus, porque só nele a gente tem vida, né? Só nele a gente tem tudo o que a gente precisa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Val, pela sua presença aqui. Glória a Deus por tudo isso, sabe? Que a sua vida continue inspirando pessoas e que daqui a um tempo a gente ouça outros e outros testemunhos que você vai viver com o Senhor, porque eu tenho certeza que isso é só o começo. Ainda tem muita coisa para Deus fazer. E se você chegou até aqui, se esse episódio te abençoou, não esquece de compartilhar esse episódio com alguém, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus abençoe você e não esquece de criar o teu jardim com Jesus.